venho à tribuna no dia de hoje para lembrar um pouco a caminhada bonita, a história construída pelas pessoas com deficiência em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senador Cristóvão, há praticamente 20 anos eu trabalho pela aprovação desse Estatuto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que apresentei no ano 2000, foi aprovado na noite de ontem por unanimidade aqui na Casa. O texto agora segue a sanção da Presidência da República. Os relatores do projeto, ao contrário do que a jornal Zero Hora, no meu Rio Grande do Sul, colocou, eles confundem relator com autor. Eles falaram que os relatores são os autores e o autor vira auxiliar do relator. Mas a Zero Hora, eu não estranho eles agirem dessa forma, que não é a primeira vez. Então eu esclareço aqui, para que nos anais da Casa contem somente a verdade dos fatos. Os relatores, Zero Hora do Rio Grande do Sul, foram os senadores Romário Faria, deputada Mara Gabrilli, Celso Russumano e o ex-senador Flávio Arnes. Parabéns aos 4 relatores. O senador Romário, a meu pedido, aceitou e fez um belo trabalho. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, passei para ele a relatoria. Deputada Mara Gabrilli, do PSDB, fez também um belíssimo trabalho na Câmara. Celso Russumano, de São Paulo, também, e o ex-senador Flávio Arnes, a mesma coisa. Parabéns a todos os 4 relatores. Obrigado também aos deputados, senadores e senadoras que acompanharam essa batalha que travei durante 20 anos, que estiveram aqui ontem dando a sua contribuição para a realização desse antigo sonho, um sonho que agora tornamos realidade. Após um longo processo de diálogo com as pessoas com deficiência, que durou 5 anos, apresentei o projeto do Estatuto, depois de 5 anos de diálogo, no ano de 2000. Ele seguiu um árduo caminho até a sua aprovação no final do dia de ontem. Eleito senador da República, me lembro, embora apresentei como deputado, o mesmo texto reapresentei aqui na Casa. E como o destino conspira, senador Cristóvão, e o seu nome consta aqui no meu discurso, não é porque eu estou presidindo, mas eu vou citar onde consta, uma vez eleito senador, o senador Flávio Arnes, que era também deputado, quando eu apresentei, se elegeu senador e ele foi o grande relator aqui no Senado. Iniciamos, a partir daí, uma série de audiências públicas e seminários estaduais, com a intenção de ouvir as entidades e o movimento das pessoas com deficiência. Foram quase 1000 encontros. Lembro aqui, por uma questão de justiça, há 2 assessores que trabalham comigo. Os 2 são deficientes visuais, Luciano Ambrósio e Santos Fagundes, que lutaram muito, participaram desse debate em muitos estados para que esse momento acontecesse. Repito, Luciano Ambrósio, que é cego, e Santos Fagundes, também cego. Em 2006, senador Cristóvão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em caráter terminativo. Aí nós mandamos ele para a Câmara dos Deputados. Lá a relatoria foi assumida, primeiro pelo deputado Celso Russumano e depois pela querida deputada Mara Gabrilli. Foram realizadas 3 conferências nacionais e depois dividimos o país em 5 regiões para debater e ajustar o texto final. Nessa mesma época, estava sendo finalizada as discussões da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os movimentos sociais, acertadamente, entenderam que era necessário se fazer uma adequação do Estatuto à Convenção Internacional. Isso foi feito. Assim, houve uma grande audiência pública, inclusive aqui no Senado. Um momento histórico, audiência pública coordenada pelo relator, senador Flávio Arnes. Assim, foi montado também, a partir daí, um grupo de trabalho
coordenado pela então ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República. O ano aí era 2011. Em 2013, o grupo de trabalho concluiu sua tarefa. O resultado foi entregue à Câmara dos Deputados. Foi, então, para a relatora Mara Gabrilli e Celso Russomano. Unificaram as sugestões e se deu o formato final ao Estatuto da Pessoa com Deficiência de nossa autoria. Essa proposta foi aprovada, agora em março último, e remetida então ao Senado. Aqui no Senado, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, solicitei ao meu amigo Romário Farias para que relatasse a matéria. Na semana passada, o texto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, com apenas ajuste de redação, exatamente como veio da Câmara dos Deputados. Ontem, essa casa, como já foi dito, deu uma demonstração de responsabilidade e consciência social. Por unanimidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é então aprovado. Quero aqui citar, por uma questão de justiça, senhor presidente, outros importantíssimos nomes que tiveram participação em todo o debate durante longos anos e anos na construção desse instrumento de emancipação das pessoas com deficiência. Primeiro, o professor Humberto Lipo, saudoso Cândido Pinto Chuchu, já falecido. Professora Chiquinha, professor Antônio Muniz, Maria do Rosário de Almeida, ex-assessora técnica da Câmara. Os deputados Leonardo Matos, Eduardo Barbosa, Rosinha da Defal, Walter Stota, Otávio Leite e os senadores. Permita, senador Cristóvão, e não é porque você está presidindo. O primeiro nome, o senador, está aqui, não sabia que Vossa Excelência ia presidir, pelo trabalho que Vossa Excelência fez muito, nos ajudou em momentos mais difíceis, quanto à questão principalmente que mexia na educação, os senadores Cristóvão Buarque, Wellington Dias, Lidberto Farias, João Capiberibe, entre outros. Faço aqui um agradecimento especial ao nosso presidente Renan Calheiros, que não mediu esforços para receber os relatores e colocar a matéria na pauta de votação no dia de hoje. Quero também cumprimentar os especialistas que compuseram o grupo de trabalho organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, coordenada na época pela ministra Maria do Rosário. Valdir Maciera, Antônio José Ferreira, Maria Aparecida Gugel, Luiz Alberto Davi Araújo, Roberto Tinetti, Luiz Cláudio e Moisés Baver Luiz. Senhor presidente, essa não é apenas a trajetória de um projeto de lei, é a caminhada de um projeto de vida, que milhões de pessoas ajudaram a construir. Nenhum projeto que eu tenha participado, no longo de 30 anos, teve tanto debate. Segundo me diz o meu assessor Santos Fagundes, chegaram a ter 1.500 reuniões. A vida de pessoas quase invisíveis, esquecidas pela diversidade da sua própria história, passam agora a ter um visual mais forte no Estatuto. Senhor presidente, esse é quase um livro escrito ao longo da estrada, por muitas mãos, muitas mentes, muitos olhares, por familiares, por deficiência, com cadeirantes, com surdos, com mudos, com cegos, com alguns com deficiência intelectual ou mental, que se irmanaram na construção de um novo tempo. O Estatuto tem 127 artigos. Uma nova forma de perceber e ser humano em sua força e fragilidade. Permita que eu destaque, senador Cristóvão, que essa parte agora que eu vou entrar, e não é longo o pronunciamento, foi escrita exatamente para os dois assessores que são cegos. Eles dizem, o Estatuto é uma nova forma de perceber e ser humano, em sua força e fragilidade. Uma nova forma de compreender que a diversidade é um traço que não tem que separar as pessoas, mas uni-las num sentimento de identidade e pertencimento, de fraternidade e amor. Eles dizem mais, é ir e vir pelos caminhos, pelos espaços, percorrer facilmente nossas ruas, parques, museus, teatros, escolas, locais de trabalho, navegar de modo autônomo pelos sistemas e meios de comunicação.
transitar pelos corações e pelo entendimento geral de que o trabalho é questão de oportunidade e a vida de sensibilidade. Todos são capazes de tomar suas decisões, ainda que apoiados. Todos podem exprimir sua vontade. E aí eles dizem, um deficiente, claro que ele sonha casar-se, comprar uma casa, ter um carro, vender um carro, assinar um documento, ganhando assim sua autoestima e qualidade de vida. Não basta, entretanto, dizem eles, anunciar direitos. É necessário que o descumprimento da lei doa no bolso e na liberdade de quem a aflige. O contrário também é importante. Aqueles que produzem facilidades e acessibilidades devem ser estimulados, com menos impostos, menos burocracia. Até a própria deficiência não é mais vista como antes. O peso desta definição agora não recai sobre o corpo, mas a forma como o mundo é concebido pelo desfavorecer ou favorecer a vida de todos. Senhor presidente, nós, com esse estatuto, construído, eu diria, por milhares de mãos, e não somente por 2 mãos, não estamos reinventando a roda, não estamos partindo do nada. É claro que muitos direitos já existem e não serão perdidos nem desconsiderados, pelo contrário, serão fortalecidos e orientados com o Estatuto. O caminho foi longo, mas não nos faltou coragem e persistência e teimosia para seguir. Nunca desistimos diante das dificuldades. Ao contrário, fortalecíamos a cada novo amanhecer, com cada palavra que vinha de uma pessoa com deficiência. Pois havia no peito a certeza de que esta luta é justa. Claro, senhor presidente, valeu a pena. Sempre vale a pena quando a causa não é pequena. O Estatuto está pronto. É a inclusão, e a inclusão amplia-se em seu conceito. Fruto do dinamismo do debate, o Estatuto é um documento moderno, em consonância com os principais princípios internacionais sobre a pessoa com deficiência. Minha consciência está tranquila pelo dever cumprido. Não importa que um dos veículos do Rio Grande desconheça todo esse trabalho acumulado durante 20 anos. Eu já estou acostumado, senador Cristóvão, com as injustiças. E quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência. No momento da minha última campanha, Vossa Excelência, entendendo que havia alguma injustiça no Rio Grande, fez questão, Vossa Excelência, uma decisão pessoal de fazer uma gravação para esse senador, e eu quero aqui de público agradecer a Vossa Excelência. Enfim, senador, minha consciência está tranquila. Foram 20 anos de um trabalho permanente. E está aí o resultado. De todos nós. Não foi só meu. Repito, foram milhares de mãos que escreveram o Estatuto. Disse uma vez e repito, as pessoas com deficiência só precisam de oportunidades para mostrar toda a sua capacidade. Agradeço a Deus, agradeço aqui aos senadores, agradeço aos deputados, agradeço aos 3 relatores, os 4 relatores. Senadora Márcia Gabrilli, senador Romário, senador Celso Russomano e senador Flávio Arnes. Agradeço a todas e a todas que, de alguma forma, ajudaram a tornar este sonho uma realidade para 45 milhões de brasileiros. Esperamos agora, como estamos esperando, a sanção da presidenta na questão do fim do fator previdenciário. Agora, a presidenta Dilma, esperamos também que Vossa Excelência sancione o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Será o coroamento final dessa grande jornada que envolveu grande parte da sociedade brasileira. Senador Cristóvão, para o dia 16, que é o limite máximo da sanção ou não do fator, faltam ainda 5 dias. Eu tenho feito aqui a contagem regressiva, Vossa Excelência, temos dialogado, sabe bem da minha posição. Presidenta Dilma, faltam somente 5 dias. Não adianta, presidenta, nós dizer que esse projeto do fator foi criado do governo anterior. Nós estamos no governo há quase 14 anos. Quase 14 anos. 8 mais 4, 12 mais 2, quase 14 anos.
não se explica que nós, que sempre fomos contra o fator, não tenhamos tomado uma decisão que vá atender o interesse de milhões de brasileiros e respeitando a vontade soberana do Congresso Nacional. Não é a primeira vez, é a segunda vez que o Congresso, com essa votação, vota, eu diria por ampla maioria, o fim do fator previdenciário. Está nas suas mãos, presidente. Lembro aqui uma frase do ex-presidente Lula. Ele disse que se alguma coisa no mandato dele ele se arrependeu, foi não ter terminado com o fator previdenciário. Vossa Excelência tem a oportunidade, agora, de sancionar, nessa MP, que chega às suas mãos, a ideia construída entre Câmara e Senado de ter uma alternativa ao fator previdenciário. Nós queremos lembrar a todos que ninguém está simplesmente terminando com o fator. Nós, no princípio da isonomia, só estamos assegurando que essa fórmula, chamada 85-95, que já é adotada para o Executivo, que é adotada para o Legislativo, que é adotada para o Judiciário, se estenda também para os mais pobres, que são aqueles do regime geral da Previdência, onde o teto é 4.623, enquanto que o teto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário é 33.600. Presidenta, eu acredito que Vossa Excelência não vai vetar. Por favor, não vote o fim do fator, não vete o fim do fator, de uma vez por todas. Essa é uma caminhada de todos nós. Se Vossa Excelência vetar essa proposta que nós encaminhamos, vai estar vetando o fim do fator. Nós não queremos esse veto. Nós queremos que o fator caia pela decisão já tomada pelas duas casas por 2 vezes. O Senado já 3 vezes. O Senado remeteu um outro projeto, daqui para lá, para a Câmara, e está até lá, até hoje não foi votado. Então, presidente, nós queremos o fim do fator. E para garantir essa alternativa construída com muita engenharia pelos deputados e senadores, é você não vetar a proposta que encaminhamos, que é uma alternativa ao fim do fator previdenciário. E claro que eu vou pedir que não vete um trabalho de 20 anos, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cristóvão, agradeço muito a Vossa Excelência pelo tempo a mais que já me deu.